Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo de presença, um espaço pensado para apresentar, discutir e, acima de tudo, celebrar a nossa odontologia. Nesse programa, eu compartilho com vocês as estratégias que vocês podem usar para atrair mais pacientes, para atrair os melhores pacientes das redes sociais para o seu consultório. Eu sou Daniel Maranha, sou um dentista como você, que vivo da odontologia há 20 anos e atualmente me dedico à docência há 10 anos, mais de 10 anos me dedico à docência e, acima de tudo, sou um grande apaixonado pela odontologia. E eu gostaria muito, com esse meu projeto, com esse projeto Dentista de Presença, trazer para a odontologia uma contribuição, fazer para a odontologia um pouquinho de tudo aquilo que a odontologia já fez por mim e ainda faz por mim todo esse tempo, durante todo esse período, tá? Bom, e hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que é fundamental, um ponto que é fundamental em toda e qualquer estratégia de atração de pacientes e que ao mesmo tempo é um tema que traz muita dúvida, muito questionamento. E às vezes até acaba sendo um tema que freia um pouco o ímpeto nosso em se lançar nas redes sociais, em tentar usar as redes sociais para ajudar o nosso dia a dia, ajudar a nossa captação de pacientes, enfim. E o que é isso? Isso é o tema, né, que eu estou falando é sobre a frequência das postagens. Tem muita gente que tem uma ideia fixa na cabeça de que estar nas redes sociais é algo que dá um trabalho muito grande, é algo que demanda demais de tempo, que demanda demais de esforço, que demanda demais por ter que ser uma coisa feita diariamente. E todo esse mito, entre aspas, né, dessa quantidade de publicações, de ter que publicar diariamente, de ter que entrar nas redes sociais o tempo todo para ficar publicando e tudo mais, tudo isso tem um porquê de existir, né? Porque existem alguns perfis dedicados à criação de conteúdo, perfis dedicados à produção mesmo, né, de produção de conteúdo para que através desse conteúdo haja uma monetização daquilo que se faz e tenta-se de uma certa forma colocar essa mesma mentalidade, essa mesma ideia de que isso seria obrigatório para todo e qualquer perfil que queira ter sucesso dentro das redes sociais. E aí começa o primeiro erro, né, dessa história. O primeiro erro é tentar comparar o seu perfil com o perfil dessas pessoas que criam conteúdo para redes sociais. O seu foco, o seu produto final não é a rede social. Então, o seu criar conteúdo, o fato de você criar conteúdo, a sua criação em si, ela não está interligada com o seu produto final. A sua criação de conteúdo ela é uma estratégia que você vai utilizar para trazer as pessoas para dentro do seu consultório, do seu negócio físico. Então essa é a primeira diferença básica que existe quando a gente conversa sobre isso. E aí quando você vai pegar esses perfis que falam que você vai crescer seu Instagram, que você vai ganhar dinheiro com o Instagram, que você vai ganhar dinheiro com rede social, que você vai ganhar dinheiro com isso, com aquilo outro, a gente começa a perceber que existe sim mas sim várias fórmulas. E todas essas fórmulas que são apresentadas para a gente,
elas falam muito em consistência de publicação, elas falam muito em frequência de publicação. E quando elas falam nesses caminhos, são caminhos que nem sempre são caminhos que a gente consegue trilhar como dentista. E isso para a gente. Porque daí a gente fala, pô, rede social não é para mim, porque isso aí eu não vou conseguir fazer. Porque realmente existem receitas, e eu vou compartilhar até uma que eu mesmo já vi aqui nas redes sociais, de alguns perfis que eu sigo, que a receita é publicar 10 stories no dia, pelo menos, no mínimo 10 stories no dia, é publicar 2 ou 3 publicações no feed, pelo menos de manhã, de tarde, de noite, né? Então 3 vezes por dia no feed. E quem é que tem, dentro da odontologia, tempo para fazer isso? Para você conseguir acompanhar um ritmo de fazer alguma coisa nesse sentido, você precisa ter suporte, você vai ter que investir mais, porque se você precisa de todo esse tipo, toda essa quantidade de conteúdo, você precisa de toda essa quantidade de postagens, não sei o quê, é humanamente impossível você seguir seu consultório e fazer isso ao mesmo tempo, especialmente quando você está começando. Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês em alguns vídeos, mas quando eu converso com alunos do nosso método que têm resultados bacanas, o que a gente vê é que lá no início, quando eles começam a criar suas primeiras postagens, existe uma dificuldade maior. E essa dificuldade maior é perfeitamente entendível, né? É perfeitamente normal, porque é uma coisa nova, você está começando, você demora mais tempo. Mas depois que as coisas entram num ritmo, que entram no prumo, isso passa a mudar de figura. E como que isso muda de figura? Isso muda de figura porque depois desse período, a gente passa a ver que há uma evolução nas coisas. Então, um relato clássico que eu tenho é de uma aluna que demorava o primeiro post dela levou mais ou menos 3 horas para ser feito. Hoje em dia, cada post dela leva no máximo 15 minutos para ser feito. E tendo resultado. Tendo resultado de trazer paciente para dentro do consultório, que é o que é mais importante. Não é só a mudança, ela não correu, fez mais rápido e perdeu em qualidade, perdeu em efeito, perdeu em resultado. Não, ela simplesmente passou pela curva de aprendizado e passou a construir aquilo de uma maneira mais rápida porque tem um método por trás disso. Porque ela aprendeu a usar esse método e aprendeu a facilitar as coisas para ela. Então, paciente que falta, um intervalinho entre um paciente e outro, terminou um pouquinho mais cedo de manhã, terminou um pouquinho mais cedo no fim do dia, chegou um pouquinho mais cedo no consultório, dá tempo de criar um conteúdo. Então, veja, a ideia de todos esses gurus, na verdade, é assim, eu tenho uma receita que funciona. E eu não vou falar para você que não funciona a receita deles, não. Estou falando que ela não é prática, tá? Então, o cara tem uma receita e realmente funciona. Por quê? Porque você está publicando demais, você vai mostrar demais, enfim. Existe dentro do Instagram uma medição ali e tal, de que se você fizer uma medida, né, dentro dos próprios creators lá do Instagram, fala que se você publica contas que publicam mais, tem mais chances de crescimento. Sim, porque você tem mais chances de aparecer para mais pessoas, porque você está publicando com mais frequência. Né? Isso pensando de uma maneira orgânica dessa história toda. Se a gente for parar para pensar que a gente vai publicar, que a gente vai ter, que a gente vai fazer distribuição de conteúdo, que a gente vai trabalhar de uma outra forma, isso muda de figura. Então, o que acontece essas receitas desses grandes influenciadores, na verdade, elas funcionam para a profissão de influenciador. O que eu acredito que não seja seu caso. Eu acredito que você não esteja buscando ser um influenciador. Acredito que você esteja buscando ser um dentista e que quer usar suas redes sociais como uma ferramenta para trazer pacientes para dentro do seu consultório. E é isso que eu estou disposto a te ajudar aqui. É esse tipo de conhecimento que eu estou disposto
a dividir com você quando eu crio aqui essas minhas postagens, quando eu faço esses vídeos, quando eu faço essas explicações. Porque a gente tem que entender que nenhum tipo de receita que demande um esforço tão grande assim, nenhuma delas tem um pensamento voltado para o dentista. Ponto 1. E nenhuma delas tem o pensamento voltado na consistência de longo prazo. É só você ver como tem influencers que surgem e somem, surgem e somem, surgem e somem. Por quê? Porque em muitos casos é insustentável para o dia a dia seguir essa receita o tempo todo sem falhar. Então, é preciso entender que a consistência é uma peça-chave para que tudo isso possa funcionar. E aqui eu vou fazer uma comparação que eu tenho conhecimento de causa para dividir com você, que é sobre dietas. Para quem me conheceu há mais tempo, sabe que eu sempre tive bem acima do peso. Hoje em dia está mais controlado, mas eu sempre tive bem acima do peso durante muito tempo da minha vida. Então eu passei por as mais diversas dietas que você possa imaginar. Então já testei de tudo, já fiz de quase tudo, né? E qual é a principal falha de toda grande receita milagrosa de dieta? A principal falha é que ela trabalha com você de uma maneira extremamente restritiva. Ou seja, ela exige de você um sacrifício muito grande. Quando essa dieta exige de você um sacrifício muito grande, quando você fica livre dela, entre aspas, quando você atinge lá o objetivo que você quer ir à forra e lembrar de tudo que você perdeu durante todo esse período de alta restrição que você teve. Então, você se priva demais de muitas coisas e depois você corre atrás de tudo aquilo que você não conseguiu durante esse período todo que você ficou restrito, nessa restrição alimentar toda. Então elas acabam não fazendo muito efeito. Não estou falando aqui, não sou nutricionista, estou falando experiência própria minha, tá? Só para deixar isso claro também. Mas o que eu percebia era que durante todo esse período em que eu ficava sem poder comer pizza, sem poder tomar cerveja, sem poder isso, sem poder aquilo, quando voltava ao normal, entre aspas, queria correr atrás do prejuízo de tudo que tinha sido antes. Então o efeito de longo prazo ia pro saco. Não tinha isso não acontecia. Não conseguia ter esse efeito de longo prazo acontecer. Quando eu consegui efetivamente fazer um controle e tal, o que eu fiz? Eu não me restringi, eu não me sacrifiquei nesse ponto para que eu pudesse ter controle de longo prazo. E estamos aí há pelo menos aí 7 anos mantendo dentro aí de um nível, oscilando, lógico, para cima e para baixo. A pandemia fez isso com todo mundo, não tem jeito, mas oscilando ali um pouquinho, mas dentro de algo muito mais aceitável, muito mais controlado do que sempre foi, né? Então, quando a gente fala de produção de rede social, quando eu estou aqui falando de produzir conteúdo, eu quero que você entenda que se você entrar numa pira de que você vai produzir conteúdo você nunca fez nada, nunca produziu conteúdo, mas chegou aqui nesse perfil, descobriu que produzir conteúdo é uma estratégia interessante, você tem muito conteúdo dentro da sua cabeça para colocar para fora, isso eu tenho certeza. Então, se você tem muito conteúdo para colocar para fora, você decidiu que você vai fazer isso de uma vez só. Aí você começa, publica todos os dias. Vai chegar um momento em que, se você não estiver muito bem preparado,
se você não tiver um método por trás de você, se você não tiver com toda uma estratégia pensada, se você não tiver dentro disso, as chances são de que você desista logo. Porque sim, vai ser trabalhoso para você. Aí você vai falar o quê? Pô, isso aí não serve para mim. Assim como eu podia falar, essa dieta não serve para mim. Será que é porque a gente escolheu mal a dieta ou será que é porque a dieta não funciona para você mesmo? A gente gosta de pôr a culpa nos outros, né? Tem uma frase muito boa do Homer Simpson: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. E a gente gosta de terceirizar a nossa culpa. Isso é um fato. Então, nunca vai ser porque eu decidi fazer e aí eu não percebi que eu não aguentava. Aí eu comecei publicando todos os dias, quando eu fui ver eu já não estava dando conta mais não. Aí eu larguei mão, porque não dá certo não. Não dá certo fazer isso todo dia não. E aí entra o olhar de alguém que já viveu a sua posição, que já viveu como dentista, que vive da odontologia, que já viveu essa rotina de consultório, que sabe como essa rotina de consultório é, como é corrido, como as coisas funcionam de fato, e entender que você não precisa publicar todos os dias. Eu estou aqui afirmando para você, você não precisa publicar todos os dias para ter resultados de atrair pacientes para o seu consultório. Pode ser que se você publicasse todos os dias ou que você tenha uma estratégia que consiga, assim, publicar todos os dias, que você tenha resultados mais rápidos ou maiores ou melhores, pode ser. Mas isso não é uma condição sine qua non para que você consiga atrair pacientes para o seu consultório. E como é que eu vou te falar para você criar essa sua estratégia? Já que você não precisa publicar todos os dias, eu quero compartilhar aqui com você o que você pode fazer. Não vai ser só assim, não faça isso. Não faça isso, mas tem sim uma saída. Se você conseguir publicar uma vez por semana, o que significa isso? Significa que você precisa criar 4 posts no mês. Tirando aí por média desses 15 minutos que a minha aluna consegue fazer um post, hoje em dia eu vou dobrar isso aí para meia hora por post. Você precisa 2 horas do seu mês para criar conteúdo. 2 horas do mês é bem tranquilo de conseguir, concorda comigo? É impossível que você não consiga tirar 2 horas de 30 dias para criar conteúdo para suas redes sociais. Com os aplicativos que a gente tem hoje, existe uma plataforma chamada Meta Business Suite. Você vai entrar lá em business.facebook.com, vai criar sua conta, vai associar a sua página do Facebook, vai associar a sua conta do Instagram, e aí você vai ter acesso, nesse Meta Business Suite, ao agendamento das postagens. O que você vai fazer? Cria seus 4 posts, escolhe um dia da semana que vai ser sempre o dia que você vai publicar. E aí você agenda esses 4 posts. Isso você tem um mês de postagens garantidas. Todos os dias que você programou, uma vez por semana. Todas as semanas você vai estar produzindo conteúdo. Veja só, você poderia ter escolhido o caminho de criar 4 postagens e publicar todas elas na mesma semana. Concorda? E aí você teria que arrumar outras 2 horas na semana para fazer outras 4 postagens para publicar para outra semana e assim sucessivamente. Se isso é possível para você, ótimo, faça. O que eu quero que você entenda em toda essa estratégia, o que eu quero que você entenda é que é necessário, extremamente necessário, que você tenha noção daquilo que você vai conseguir realizar e levar no longo prazo. Não tente criar estratégias ou usar estratégias como se isso aqui fosse uma corrida de 100 metros rasos.
A ideia aqui não é ser o Usain Bolt. Você não precisa correr mais rápido, chegar mais rápido, criar um monte de coisa e fazer rapidinho e ter... Não. A estratégia aqui é correr uma maratona. A estratégia aqui é conseguir fazer isso no longo prazo. Por quê? Porque o efeito dessas publicações a longo prazo é como se fosse uma bola de neve. Aos pouquinhos as coisas vão acontecendo e melhorando, e cada vez isso vai aumentando. E o seu resultado vai ficando cada vez melhor, cada vez maior. Então é preciso que você tenha esse entendimento na sua cabeça quando você for começar. Porque só assim você vai conseguir entender que criar 4 posts e publicar na mesma semana não é tão vantajoso assim, sendo que você pode pegar esses mesmos 4 posts e distribuir num mês. E aí você tem um mês de publicação garantida. Ah, mas são 4 postagens do mesmo jeito. Sim, são 4 postagens do mesmo jeito, mas você pega as pessoas em momentos diferentes, em semanas diferentes, é diferente. Quando você vai assistir sua série, eu sei que hoje em dia com o Netflix a gente vai lá e quer maratonar tudo de uma vez, mas e a expectativa da liberação da próxima semana, do próximo capítulo? Você gera isso também nas pessoas que estão acompanhando aquilo que você está colocando ali, que as pessoas que estão acompanhando o seu conteúdo, aquilo que você tem para dividir com elas. Então, é extremamente importante entender que esse jogo é um jogo de longo prazo. E por ser um jogo de longo prazo, você tem que ter uma estratégia de mínimo trabalho possível para aguentar o máximo de tempo possível. Você vai economizar a sua energia. Certo? Então vamos lá. Voltando para a estratégia lá, só para a gente continuar o raciocínio da estratégia, que eu fiz um enorme parênteses aqui no meio agora. Então você criou lá seus primeiros 4 posts e aí você vai publicar eles no primeiro mês. Nessa sequência você vai conseguindo aos pouquinhos, você fez aí essas 2 horinhas, aí você tirou essas 2 horinhas e resolveu esses 4 posts. Depois disso, todo o tempo que você conseguir e que você conseguir criar novos posts, você vai criar e vai agendar para a semana seguinte, agendar sempre para uma semana depois lá no final. Vai agendando. Quando você completar as 52 semanas do ano, você começa a criar, e você vai perceber que isso vai ser rápido, porque você vai continuar fazendo postagens cada vez mais rápido. Quando você conseguir completar, você tem lá 1 ano garantido de postagens, tudo prontinho. Aí o que você vai fazer? Continua fazendo e continua postando 2 vezes na semana. E depois 3, e depois 4, depois 5. Quantas você conseguir encaixar no seu dia a dia. O que eu quero que você guarde bem aqui é que é melhor postar 1 vez na semana, 1 ano inteiro, do que postar 1 mês, 7 dias por semana. É muito melhor. Porque o seu público vai sendo rotativo. E num tiro longo você vai alcançando novas pessoas o tempo todo. E você vai pegando pessoas em épocas diferentes, situações diferentes, com necessidades diferentes. Pessoas que vão querer, de repente, fazer o tratamento que você está falando no momento em janeiro, mas talvez não vão querer fazer em julho, ou não vão querer fazer em janeiro, mas vão querer fazer em agosto, porque estão vendo ali a situação que você está, a sua postagem está aparecendo para elas em meses diferentes, em épocas diferentes. Agora, se você posta naquele mês de janeiro, todo mundo de uma vez só, aquela pessoa que já não precisa fazer nada em janeiro, ou não quis fazer nada em janeiro porque está corrido com isso, com aquilo outro, será que ela vai lembrar de você lá em julho, quando ela estiver precisando? Se você se faz presente durante mais tempo, você fica presente na cabeça das pessoas. E o que a gente tem que entender em se fazer presente? Não é também postar por postar. Então, o tempo que você vai despender criando o seu conteúdo tem que ser pensado no sentido de criar conteúdos de qualidade. Não adianta você querer criar conteúdo porque você está achando que tem que preencher ali também esse período que eu falei. Não é isso.
O seu conteúdo ele tem que ser um conteúdo que fale diretamente com aqueles potenciais pacientes que você quer ver sentados no seu consultório. Então, você precisa compreender muito bem quem são essas pessoas. Você precisa saber exatamente selecionar, né? Eu gosto muito desse termo. Você não vai simplesmente descobrir quem é seu público. Não, você tem o seu consultório, você sabe quem são as pessoas que você costuma atender e é justamente por isso que você vai selecionar um público para ele. Por quê? Você vai selecionar pessoas parecidas com aquelas que mais te dão retorno dentro do seu consultório, ou você vai selecionar pessoas mais parecidas com aquelas que você gostaria de ver mais dentro do seu consultório. Esse é o tipo de público que você vai selecionar. E por que você vai selecionar os públicos? Porque esse público que você vai selecionar é justamente para quem você vai direcionar toda a criação do seu conteúdo. Então, esse conteúdo direcionado para essas pessoas, dentro desses públicos, que são os públicos que mais te interessam, são justamente as pessoas, justamente o conteúdo para as pessoas que você quer ver dentro do seu consultório, que você tem que criar para essas 52 semanas do ano. Ah, mas de onde que eu vou tirar a ideia para tudo isso? Para fazer 52? Não, é muita coisa. Eu não sei não, eu só sei falar que escova os dentes 3 vezes ao dia. Será? Vou te dar aí algumas dicas de como é que você vai fazer para achar esses seus temas. A primeira dica que eu vou te dar é: pegue as fichas dos seus pacientes e faça lá uma tabulaçãozinha rápida. Tabulação pode até assustar o nome, né? Mas não é isso que eu quero dizer, não. Faz lá uma contagenzinha de votos. Por que que os seus pacientes te procuram? Você sabe dizer? Quais são as principais queixas que eles trazem para você, né? Aquela lista, uma das primeiras coisas que a gente pergunta na anamnese, né? O que trouxe o senhor aqui? O que trouxe a senhora aqui? Qual a sua queixa principal? O que é que te motivou a estar no dentista hoje? E aí, liste isso. Liste. Você vai perceber que existem padrões. Você vai perceber que você recebe muitas pessoas que te procuram buscando algum tipo de tratamento específico. E esse tipo de tratamento específico que elas procuram, por exemplo, é o tema no qual você tem que se debruçar para criar seu conteúdo. Então, vamos lá para a minha especialidade, né? Vou falar da dentística. É muito comum que a porta de entrada do consultório seja pessoas que procuram clareamento, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou criar conteúdo sobre clareamento. Por quê? Porque eu sei que as pessoas vêm atraídas pelo clareamento. Ah, não, mas as pessoas já vêm atraídas pelo clareamento. Você vai fazer anúncio de clareamento? Vai falar sobre clareamento? As pessoas já te procuram sem você precisar falar sobre isso. Para que você vai falar isso? Não, a Coca-Cola mesmo devia parar de fazer anúncio, né? Porque as pessoas já bebem Coca-Cola. Cuidado com esses pensamentos que simplificam demais as coisas. A Coca-Cola só é a Coca-Cola porque continua anunciando a Coca-Cola. Assim como você pode ganhar muito mais, ter muito mais retorno, se entender qual é o seu produto que atrai mais pessoas e anunciar esse produto para outras pessoas que também podem ser interessadas nele. Pessoas que não conhecem, pessoas que não te conhecem, pessoas que querem fazer clareamento e não te conhecem. Então, nesse ponto, vale a pena entender que pegar esse produto, clareamento, no meu caso aqui que eu estou falando da dentística, você tem que reconhecer qual é o seu. Pegar esse seu produto e criar uma estratégia em cima dele para atrair mais gente para dentro do seu consultório é uma boa. Então, eu vou fazer como? Eu vou criar conteúdo sobre clareamento. Como eu vou criar conteúdo sobre clareamento? Vou simplesmente tirar da minha cabeça ou vou explicar como funciona o clareamento? Não. Eu vou pegar o que os meus pacientes me perguntam sobre clareamento. O que os seus pacientes te perguntam sobre clareamento? Eles querem saber se dói, se demora, eles querem saber se dá sensibilidade, eles querem saber se funciona, eles querem saber se é caro,
eles querem saber quanto tempo dura o tratamento, se tem que clarear de novo no futuro, se quando eles tomam café escurece, se quando eles tomam vinho escurece, se precisa trocar as restaurações depois. Você vai saber exatamente tudo aquilo que as pessoas te procuram para saber dentro daquele procedimento que mais te interessa. Tá? Então, te dei o exemplo aqui do clareamento. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar conteúdo focado em responder essas dúvidas. Falei que eu precisava de 4 no mês. Eu tirei uma listinha aqui de bem mais do que 4. E você consegue tirar uma listinha de bem mais do que 4 de qualquer procedimento que você for criar conteúdo sobre ele. É tranquilo, por quê? Porque os pacientes trazem as dúvidas para você. Seja até na própria queixa principal, seja numa conversa, quais são as dúvidas que ele tem a respeito do tratamento. E da mesma forma que eles trazem essas dúvidas, que eles te apontam os desejos e as dores deles dentro dessas queixas principais, você tem como tirar dali o ouro da informação. Como é que você vai trazer isso? Como é que você vai oferecer para que ele entenda que aquilo, você vai oferecer conteúdo para ele de qualidade, conteúdo sobre aquilo que ele tem dúvida, sobre aquilo que ele quer saber. E aí ele vai fazer questão de assistir, porque ele está assistindo alguma coisa aqui, realmente isso aí faz sentido para mim. Eu sempre quis saber sobre isso. Você vai deixar o cara curioso. Será que eu posso tomar café durante o clareamento? É uma dúvida que eu tenho. Vou ler aqui esse post para ver se realmente ele me responde. Se ele me responder, bacana esse cara aqui, hein? É assim que a mente da gente funciona. Então, resumindo, toda essa nossa história aqui, com vários apartes, né, de raciocínio no meio dessa história. Mas, resumindo, selecione quais são aqueles procedimentos que fazem sentido atrair pacientes para o seu consultório. Saiba exatamente o que as pessoas querem saber sobre esses procedimentos. E crie conteúdo em cima deles. Como? Qual a quantidade? Qual a frequência? Comece devagar. Comece publicando uma vez por semana. Você está publicando uma vez por semana? Está dando conta? Está sobrando tempo? Está dando para fazer mais postagens? Aumente, dobre, vai para 2. Deu certo? Vai para 3. Até você chegar em quantas você conseguir. Não há necessidade de se publicar todos os dias para a odontologia que você tenha resultado. Você consegue ter resultado sem precisar publicar todo santo dia. Tá certo? Então, de novo, uma vez por semana já é suficiente. Adeque as estratégias ao seu mundo. Não tente adequar o seu mundo às estratégias. Esse é o principal erro que a gente comete quando tenta sair publicando todas as vezes ao dia, quando a gente tenta seguir essas receitas que não são feitas para dentistas, são receitas que são feitas para outros tipos de influenciadores, para quem vive do Instagram, para quem vive da rede social. A gente não vive disso, a gente vive do nosso trabalho, a gente vive do nosso atendimento, do nosso consultório, e é lá que você tem que ter os resultados daquilo que você cria dentro das suas redes sociais, tá certo? Então, qualquer dúvida, deixa aqui seu comentário, estou à disposição para ajudar, para falar com vocês, e um grande abraço, vejo você no nosso próximo bate-papo de presença. Um abraço e até a próxima.